Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes. O meu nome é Rafael Santana Rossi e este é o episódio 14 da nossa primeira temporada. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 8, diz assim: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. No versículo 13 está escrito: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Dando sequência à série de episódios que abordam os milagres realizados por Jesus durante seu ministério terreno, realçando a graça, a misericórdia e o amor sempre abundantes em cada um deles, hoje nós cuidaremos de falar sobre a cura do criado, do servo, de um centurião romano. Em primeiro lugar, é preciso entender que um centurião romano fazia parte da estrutura de dominação militar romana, sendo um oficial comandante de uma centúria ou de um destacamento de 100 soldados. Assim, considerando a tensão política existente em Israel em razão da dominação romana, o fato de Jesus ter de alguma forma relacionado com um oficial romano já evidencia que a graça é para todos. A graça não se politiza ou não se monopoliza. A graça ela não é xenofóbica, não é intolerante, não é arrogante. A graça não é racista. A graça por outro lado, uma chuva torrencial de amor, de paz, esperança, misericórdia, perdão e toda a bondade de Deus que quer tomar toda a terra num dilúvio incessante. Romanos 10:12 nos garante que, no contexto da graça, não há diferença entre judeus e não judeus, pois Jesus é Senhor sobre todos e abençoa ricamente os que o invocam. Em Gálatas 3:28, afirma que na graça não há escravo, nem livre, homem ou mulher, porque todos somos um em Cristo. A mesma universalidade da graça pode ser vista em Colossenses 3:11, onde é colocada como nova ordem de vida. Repito, nova ordem de vida, na qual Cristo é tudo e habita pela fé em todos. Voltando à história, quando Jesus é instado a curar o criado do centurião romano, a resposta de Cristo foi: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Jesus não queria saber quem era o destinatário da cura. Jesus não queria saber quem era o servo do centurião romano. A resposta de Jesus à súplica da graça, ao arrependimento sincero, à fé, é sempre: eu irei curá-lo. Jesus é a cura para qualquer doença, Jesus é a cura para o pecado, Jesus é a solução para todos os males que afligem nossa humanidade caída. O centurião, então, respondeu que não era digno da presença de Jesus em sua casa e que bastava uma palavra de ordem e o rapaz seria curado. Aqui está revelado o segredo da fé que alcança a salvação. Em primeiro lugar, reconhece que nosso pecado nos faz imerecedores ou indignos. E em segundo lugar, faz-nos crer em Jesus e que nele há poder para curar, libertar e salvar. Romanos 3, versículos 23 e 24, sintetiza tudo ao dispor que todos pecaram. Todos pecaram.
e estão afastados da glória de Deus, sendo feitos justos pela graça do próprio Deus, consubstanciada pela redenção que há em Cristo. Essa dinâmica de graça foi compreendida pelo centurião. Não mereço, mas creio. Foi a resposta do centurião. Eu não mereço, mas eu creio. Nós não merecemos, mas se crermos, alcançaremos a doce misericórdia de Deus. A história nos revela que Jesus se admirou e disse que nem mesmo em Israel, onde havia uma religião oficialmente estabelecida, onde o próprio Deus já havia se revelado na história daquele povo, nem mesmo em Israel foi achada fé como a do centurião. A fé que impacta Jesus é aquela fundamentada na graça, em crer mesmo sem merecer, em clamar e ter certeza que Jesus pode todas as coisas. A graça permite a qualquer um impressionar Jesus com fé. Fora disso, tudo não passa de religiosidade vazia e morta. O desfecho dessa história é que Jesus condicionou o pedido do centurião à medida da fé dele. Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Extraordinário. A fé possibilita o acesso à graça. A fé possibilita o acesso a Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Eu finalizo dizendo: creia somente. Creia mesmo sem merecer, mesmo que todos os teus olhos, mesmo que aos teus próprios olhos, ao teu próprio modo de se enxergar, a obra que você precisa seja impossível. Creia e será feito conforme a tua fé. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Deus o abençoe. Compartilhe essa palavra.